Fala pessoal, voltamos para contar o último episódio do documentário sobre o Fangio. Para quem não viu os capítulos anteriores, onde contamos toda a sua história até decidir deixar a Ferrari, vou deixar o link dos vídeos na descrição. Bora lá! Era sabido que a relação entre Enzo Ferrari e Fangio nunca foi das melhores, e em 1957 ele decidira que não iria ficar na Ferrari e rumou ao seu maior rival na temporada anterior. Eles tinham agora um bom carro, o modelo 250F, o mesmo que usou na conquista de 54, e que vinha sendo aperfeiçoado desde 1955. Fangio tinha agora novamente as Ferrari como rivais, mas também via surgir outro rival na figura da Van Wall, que conseguiu superar a BRM como melhor equipe britânica. Lá estava Stirling Moss, que viu o potencial da equipe deixando a Maserati de lado, bom para Fangio que pegou a sua vaga. A temporada começa mais uma vez na Argentina, no dia 13 de janeiro, e a pole ficou com Moss, mas não de Van Wall, e sim com um Maserati privado, já que as equipes britânicas, leia-se Van Wall e BRM, decidiram não ir até a Argentina para disputar. Fangio largou em segundo, na largada o acelerador de Moss quebrou, e ele levou 10 voltas para arrumar. Nisso, Fangio e Berra, que havia largado em terceiro, somem na frente. Todas as Ferraris tiveram problemas de embreagem, e assim Fangio venceu, seguido de Berra e o argentino Carlos Mendes-Gay, uma volta atrás, fechando o pódio somente de Maseratis. A vitória em Buenos Aires era a quarta consecutiva de Fangio no seu país, o que fazia o recordista de vitórias no circuito. Depois daquela sempre pausa entre o GP da Argentina e o primeiro GP europeu, chegava-se em Mônaco no dia 19 de maio. Fangio larga na pole, seguido de Collins de Ferrari e Moss agora com a Van Wall. Na corrida, Moss assumiu a ponta na primeira volta na frente de Collins. Fangio caiu para terceiro, sendo seguido por Hawthorne, que havia retornado à Ferrari em seu lugar. Na volta 4, saindo do túnel, houve confusão. Moss passou direto pela chicane, enviando destroços da barreira destruída para o circuito. Collins atravessou as barreiras do cais, tentando evitá-lo. Fangio e Brooks, que havia tomado a posição de Hawthorne, diminuíram a velocidade para passar pelo caos, mas o esforço de Brooks foi em vão. Foi abalroado pela Ferrari de Hawthorne, que perdeu uma roda. Com toda essa bagunça, Fangio assumiu a ponta e segurou até a bandeira quadriculada. 2 semanas depois, teve-se a prova da Indy 500 e uma semana depois, GP da França, que dessa vez seria disputado em Rennes-les-Chartres. Fangio foi lá e fez a pole e venceu sem dificuldades. Luigi Musso e Collins da Ferrari fecharam o pódio. Nesse momento, Fangio já tinha o triplo de pontos do segundo colocado. A crise de Suez ainda continuava e os GPs da Holanda e Espanha, que foram cancelados no ano anterior, continuaram fora e puxando junto à Bélgica. Para o GP da Grã-Bretanha, em 20 de julho, em Aintree, viu-se um domínio da equipe Van Wall, com Moss fazendo a pole. Fangio foi quarto na classificação atrás de Berra e Tony Brooks. Na corrida, os Van Wall iam tomando rumo à dobradinha, mas na volta 51, Moss, com problemas de motor, assume o carro de Brooks para conseguir vencer a corrida. Fangio, 2 voltas antes, havia abandonado também com problemas no motor. Musso e Hawthorne completaram o pódio. Essa corrida foi marcada por ter sido a terceira e a última vez que um grande prêmio foi vencido por 2 pilotos em um carro compartilhado. Ter sido também a primeira vez que um construtor britânico venceu uma corrida do Campeonato Mundial de Pilotos, sendo com 2 pilotos britânicos em seu grande prêmio em casa. GP da Alemanha, 4 de agosto. Data em que o mundo veria a maior apresentação da carreira de Fangio, onde ele tinha a possibilidade de sagrar-se campeão com 2 provas de antecedência, caso conseguisse um segundo lugar. Fangio fez a pole com quase 3 segundos sobre Hawthorne. Ali já era visto que não teriam chance contra o argentino, que notou a seleção de pneus e nível de combustível dos pilotos da Ferrari e percebeu que eles provavelmente iriam correr toda a corrida sem um pit stop. Fangio decidiu que usaria pneus mais macios e apenas meio tanque de combustível. Isso permitiria que o carro fizesse curvas mais rápido, porém exigiria um pit stop. Fangio fez seu pit stop na volta 13, em primeiro lugar, e 30 segundos à frente de Hawthorne e Collins. Esse pit stop foi um desastre. O mecânico, removendo a roda traseira esquerda, deixou a porca da roda rolar embaixo do carro, sem perceber, e demorou quase meio minuto para encontrá-la. Fangio deixou o pit lane em terceiro lugar, 48 segundos atrás de Collins, que estava em segundo. Nas 10 voltas seguintes, Fangio quebrou o recorde de volta 9 vezes, 7 vezes consecutivas, tirando 15,5 segundos da liderança de Hawthorne na primeira volta.
depois outros 8,5 segundos na volta seguinte. No início da volta 21, a penúltima, Fangio passou por dentro da curva à esquerda no Esso Terrace, tirando o segundo lugar de Collins. No final da 21ª volta, durante uma curva à esquerda, Fangio ultrapassou o Hawthorne na parte interna da curva apenas com os pneus direitos na pista e os esquerdos na grama, administrando até o final e vencendo com 3,6 segundos de vantagem. Quando cruzou a linha, até seus adversários estavam eufóricos por tal demonstração. Fangio era pentacampeão mundial da Fórmula 1 e após a corrida comentou, abre aspas, nunca dirigi tão rápido na minha vida e acho que nunca mais vou conseguir, fecha aspas. Mais tarde, Fangio tendo dito, abre aspas, Nürburgring era a minha pista favorita, apaixonei-me totalmente por ela e acredito que naquele dia de 1957 finalmente consegui dominá-la. Foi como se eu tivesse descoberto todos os segredos dela e fiquei sabendo de uma vez por todas. Por 2 dias não consegui dormir, ainda pensando naqueles saltos no escuro naquelas curvas onde nunca antes tive coragem de ir tão longe. Fecha aspas. Essa corrida sensacional rendeu a Fangio o prêmio anual da Academia Francesa de Esportes por ser o autor da mais impressionante façanha esportiva do mundo. Até o fim da temporada, Fangio ainda consegue mais 2 segundos lugares nos circuitos italianos de Pescara, onde fez a pole, mas foi superado por Moss, e em Monza, onde largou em quarto, com mais uma vitória de Moss. E a tabela de pontos ficava assim. Fangio pentacampeão mundial com 40 pontos, Moss mais uma vez em vice com 25 e Musso com 16. Neste ano ainda teve espaço para vencer as 12 horas de Sebring, novamente, correndo com um Maserati 450S, tendo Jean Bera como companheiro de equipe. Depois de uma série de campeonatos consecutivos, Fangio estava considerando encerrar sua carreira em 1958, enquanto estava no auge, pois não queria ser como Tazio Nuvolari, que competiu até morrer, com mais de 60 anos. A temporada novamente começou na Argentina. Fangio fez a pole position com o Maserati privado, já que a equipe oficial da Maserati não participaria mais da Fórmula 1, seguido das Ferraris de Hawthorne e Collins. Mas algo diferente marcou o 7º tempo, o que seria o futuro do automobilismo, o Cooper Climax T43 do seu amigo adversário Stirling Moss, que tinha um motor traseiro, algo que não era comum na época, os motores eram todos dianteiros. Moss decidiu fazer esse teste, já que a Van Wall novamente não veio até a Argentina, e o carro aguentou toda a corrida com um jogo de pneus e conseguiu vencer a corrida sobre os Ferrari e os Maserati. Fangio terminou na 4ª posição, levando a volta mais rápida. Poucas semanas depois, em 27 de fevereiro, Fangio estava em Cuba para participar no GP local, correndo com um Maserati 400S, a convite de Fulgêncio Batista, o ex-presidente que se tornou ditador mediante um cachê gordo. Fangio foi a Cuba. Contudo, 2 pistoleiros do movimento 26 de julho de Fidel Castro entraram no Hotel Lincoln em Havana e sequestraram Fangio, na véspera da corrida. Batista ordenou que a corrida continuasse normalmente, enquanto uma equipe de policiais de elite caçava os sequestradores. Fangio foi levado para 3 casas separadas. Os sequestradores permitiram que ele ouvisse a corrida pelo rádio, trazendo uma televisão para que ele testemunhasse a interrupção da corrida na 7ª volta, com um acidente que vitimou 7 pessoas. Na 3ª casa, Fangio teve permissão para ter seu próprio quarto, com um guarda do lado de fora vigiando o tempo todo. Os sequestradores falaram sobre seu programa revolucionário, o qual Fangio não queria falar, pois não se interessava por política. Mais tarde ele disse, abre aspas, bem, esta é mais uma aventura. Se o que os rebeldes fizeram foi por uma boa causa, então eu, como argentino, aceito. Fecha aspas. Ele foi liberado depois de 29 horas, após ser muito bem tratado. Depois que Fangio foi entregue à embaixada argentina, logo após a corrida, muitos cubanos se convenceram de que Batista estava perdendo seu poder porque não conseguiu rastrear os sequestradores. A Revolução Cubana assumiu o governo em janeiro de 59 e o sequestro de Fangio foi dramatizado em um filme argentino de 1999 dirigido por Alberto Leckie, chamado Operación Fangio. Em maio, Fangio não participou dos GPs de Mônaco e Holanda e foi para Miami, na altura em que a notícia do sequestro se espalhava pelo mundo. Fangio foi convidado do Ed Sullivan Show, a troco de $1.000, onde comentou com ironia, abre aspas, ganhei 5 campeonatos do mundo, as 12 horas de Sebring,
mas tive de ser sequestrado em Cuba para ser conhecido nesse país. Fecha aspas. Fangio tentou participar das 500 milhas de Indianápolis ao volante de um Curtiss Craft 500F, mas este se demonstrou ser um carro pouco potente e acabou por desistir da tarefa. Em junho, faltou o GP da Bélgica e em julho foi à França para o GP de Haisgau, com o Maserati 250F privado, onde durante os treinos conseguiu apenas o 8º lugar para a largada. Incomodado com a instabilidade do carro, chegou ao box e perguntou ao chefe de equipe o que se passava, que o carro não estava estável como de costume, que respondeu que haviam trocado os amortecedores. Sem entender, Fangio perguntou o motivo e ouviu um "porque estes nos pagam". Naquele momento tomou a decisão de encerrar a carreira, não se arrependendo, pois para ele a era romântica da Fórmula 1 estava acabada. Mas ainda participou da corrida, na qual conseguiu subir algumas posições, mas na última volta, o líder da corrida, Mike Hawthorne, que já havia colocado uma volta em Fangio, freou antes de cruzar a linha de chegada para que Fangio pudesse recuperar a volta de atraso e completar a distância de 50 voltas em sua corrida final. Tão quanto era o respeito dos demais com Fangio, que ao cruzar a linha 2 minutos e meio depois de Hawthorne, saiu do Maserati e disse ao seu mecânico: "Está acabado". A partir de então, dedicou-se aos negócios, especialmente aos da Mercedes na Argentina, o qual se tornou presidente da marca. Sempre homenageado, tanto na Argentina quanto em outros países, foi condecorado na Espanha e na Itália. No final dos anos 60, começou a colaborar com o Automóvel Clube da Argentina, para elaborar no Campeonato Argentino de Fórmula 2, e depois no regresso da Fórmula 1 ao seu país natal, em 1972. Mas antes, em 1969, levou 3 IKA Renault para as 84 horas de Nürburgring. Isso mesmo que você ouviu, 84 horas, 3 dias e meio de prova, uma façanha até hoje lembrada na sua Argentina natal. A partir dos anos 70, Fangio começou a ficar doente. Teve 2 ataques cardíacos, um em 77 e outro em dezembro de 81. Este último depois de uma demonstração em Dubai, onde o colocaram numa mesa de operações para fazer um quíntuplo bypass e seguir vivo. Fangio foi convidado para o especial do 50º aniversário do Grande Prêmio da Austrália em 1978, no Sandown Raceway em Melbourne, 7 anos antes do Grande Prêmio da Austrália se tornar uma rodada do Campeonato Mundial, em 85. Depois de entregar o troféu Lex Davison ao vencedor da corrida, Graham McHale, que afirmou que conhecer Fangio foi uma emoção maior do que vencer a corrida pela 3ª vez, o lendário argentino dirigiu seu Mercedes-Benz W196, vencedor do campeonato de 54 e 55, em uma exibição animada de 3 voltas contra 3 outros carros, incluindo o vencedor do Campeonato Mundial de 66, o Brabham BT-19, conduzido pelo próprio tricampeão mundial da Austrália, Jack Brabham. Apesar de seu carro ser mais de 10 anos mais velho que o réplico Brabham, Fangio empurrou o australiano até a bandeira. Antes da corrida, Fangio, que aos 67 anos e não competia há mais de 20 anos, ainda possuía uma superlicença FIA completa. Havia declarado sua intenção de correr e não apenas fazer uma demonstração. Em 1980, a Fundação Konex concedeu-lhe o prêmio Konex de Diamante como o melhor esportista da década na Argentina. Em 81, Fangio viajou para Monza para o Grande Prêmio da Itália, onde se reuniu com o seu Tipo 159, o Alfa Romeo de 1951, e o Lancia D50 de 1954, para algumas voltas demonstrativas. Para o evento, Fangio foi acompanhado por velhos amigos de outros pilotos, incluindo Tolo de Grafenheid, Luigi Villoresi e George Scarlatti, bem como ex-gerentes da Alfa Romeo da década de 50, Paolo Marzotto e Battista Guidotti. Em 1986, o Museu Juan Manuel Fangio foi inaugurado em Balcarce, que tem não só os seus carros marcantes, como o Maserati 250F, que ganhou o GP da Alemanha de 57, como os Mercedes W196, com quem venceu 2 campeonatos do mundo, e além disso tem dezenas de carros que fizeram história no automobilismo argentino e mundial, oferecidos pelos pilotos e marcas. E nos arredores da sua cidade natal, na encosta de um monte, havia desde 1969 um circuito com o seu nome desenhado por ele e considerado como um dos mais desafiadores do seu país. Com o avançar da idade, Fangio começou a fazer demonstrações a serviço da Mercedes em alguns circuitos, especialmente usando os W196 até o início da década de 90, quando já tinha 80 anos. Essas demonstrações eram largamente aguardadas e ovacionadas.
Os pilotos dessa geração sempre o admiraram, especialmente Ayrton Senna, que Fangio queria que fosse ele a bater os seus recordes. Infelizmente foi algo que não aconteceu. Fangio foi introduzido no International Motorsports Hall of Fame em 1990 e conheceu Ayrton Senna, tricampeão mundial brasileiro, que sentiu genuinamente que o encontro refletia o afeto mútuo de dois pilotos. A partir de 1991, uma insuficiência renal vinha o debilitando, e por esta altura, Fangio estava envolvido numa polêmica na Argentina, onde o Estado aprovou uma lei que proibia as pessoas com mais de 80 anos de dirigir. Fangio cagou para a lei e andava constantemente entre Buenos Aires e Mar del Plata com velocidades que às vezes superavam os 200 km por hora, demonstrando que ainda estava lúcido e capaz de lidar com carros potentes. O governo, então, decidiu conceder uma licença especial a Fangio. Em 1995, quando a Fórmula 1 estava de volta à Argentina, Fangio já estava muito doente para ver os bólidos em Buenos Aires. A insuficiência renal o tinha deixado na cama e o levava gradualmente às suas forças, até que às 4h10 da manhã do dia 17 de julho de 1995, falece na clínica onde estava internado em Buenos Aires, aos 84 anos de idade. A Argentina decretou 3 dias de luto e o seu corpo foi velado na Casa Rosada, sede do governo em Buenos Aires, onde ficou por 3 dias e depois levado para o panteão da sua família na sua Balcarce natal. Seus carregadores foram seu irmão mais novo, Rubem Renato, o Toto, e os ícones do automobilismo Stirling Moss e Jack Stewart, e os compatriotas José Froilán González e Carlos Reutemann, e também o presidente da Mercedes-Benz da Argentina na época. Em 2005, a Pagani projetou o Zonda C12F, também conhecido como Zonda Fangio, feito em homenagem aos 10 anos da morte de Fangio. Fangio, que muito correu nas décadas de 40 e 50 com carros que eram imprevisíveis em sua confiabilidade, com quase todos os componentes suscetíveis a quebras, ficou conhecido também por vencer corridas no que ele mesmo descreveu como a velocidade mais lenta possível. O seu legado é incrível e quando morreu, ninguém tinha batido seu recorde de títulos. Isso só aconteceria em 2003, quando Michael Schumacher alcançaria o seu 6º título mundial. E mesmo assim, a aura de Fangio não diminuiu. O próprio Schumacher disse depois que, abre aspas, Fangio está num nível mais alto do que eu. Aquilo que ele fez é único e tenho imenso respeito por aquilo que ele alcançou. Eram eras diferentes e não se consegue transplantar uma personalidade como ele para uma era como a nossa. Não existe qualquer tipo de comparação possível. Fecha aspas. Existem atualmente 6 estátuas de Fangio em todo o mundo. Uma em Buenos Aires, outra em Montmeló, na Espanha, uma terceira em Mônaco, a quarta em Stuttgart, na sede da Mercedes, a quinta no circuito de Nürburgring e uma sexta em Monza. Todas elas foram feitas pelo artista catalão Joan Ros Sabaté e representam Fangio ao volante do Mercedes W96, o carro com que venceu os títulos de 54 a 55. E no seu país, sempre que alguém quer abastecer o seu carro com gasolina premium, esta tem o nome de Fangio. Fangio em sua vida pessoal nunca foi casado, mas teve seus relacionamentos, e poucos anos após sua morte, o argentino Rubem Juan Vázquez, de 63 anos, trabalhava em hotel no balneário de Pinamar, na província de Buenos Aires. Então um dia um hóspede perguntou se ele não era filho de Fangio, por ser muito parecido com o campeão mundial. Assim Rubem perguntou à sua mãe, Catalina Basile, se a suspeita do hóspede poderia ser verdadeira. A princípio, Catalina negou, porém 5 anos mais tarde, após a morte de seu marido, que tinha criado Rubem como filho, confessou que ele era filho do maestro. Catalina e Fangio tiveram uma relação em 1940, quando ela estava separada do marido. A saber, Rubem mudou seu nome para Rubem Juan Fangio, após ser reconhecido na justiça como filho da lenda argentina. Assim, o filho de Catalina e Fangio ganhou milhões como herdeiro do campeão mundial. Além de Rubem, o maestro teve outro filho, reconhecido após a sua morte, o argentino Oscar Fangio, conhecido como Cacho, 4 anos mais velho que Rubem, que também foi reconhecido como herdeiro do piloto. Cacho correu na Fórmula 3 e chegou a conviver com seu pai, e também era chamado de Fangio nas pistas. Fangio e a mãe de Oscar moraram juntos e existem cartas, fotos e vídeos dos dois juntos, como por exemplo nas corridas que o piloto participou na Alemanha e em outros países da Europa. Atualmente, Oscar e Rubem se reconhecem como irmãos, mesmo tendo se conhecido depois dos 70 anos de idade.
E agora, vamos para os números e estatísticas de Fangio na Fórmula 1. 5 títulos, 1951, 54, 55, 56 e 57. Vice-campeonatos, 1950 e 53. 52 corridas, 24 vitórias, 35 pódios, 29 poles. Melhor temporada, 1954, com 6 vitórias em 8 corridas. Recordes de Fangio na Fórmula 1, que até hoje não foram batidos. Maior percentual de vitórias, 46,15%. Maior percentual de poles, 55,8%. Piloto com maior percentual de títulos, 62,5%. Maior percentual de largadas na primeira fila, 92,31%. Maior percentual de pódios, 68,6%. Mais velho campeão mundial, com 46 anos e 41 dias. Único piloto campeão mundial por 4 equipes diferentes, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e Mercedes. Participou de 23 GPs extra-campeonato, vencendo 8 deles. Participou das 24 horas de Le Mans em 50, 51, 53 e 55, mas abandonou em todas. E também abandonou as 24 horas de Spa. Nas 12 horas de Sebring, abandonou em 54, mas venceu em 56 e 57. Venceu a carreira Pan-Americana em 53, participou da Mille Miglia em 50, 52, 53, 55 e 56, tendo como melhor resultado 2 segundos lugares em 53 e 55. Na Turismo Carretera Argentina, venceu em 1940 e 41 e ficou em terceiro em 47 e 49 e em quarto em 48. Em 1940, venceu o GP Internacional del Norte. Em 41, venceu o GP Getúlio Vargas aqui no Brasil e as 1000 milhas argentinas. Após a pausa da guerra, em 47, venceu 3 corridas denominadas Mecânica Argentina. Ficou em terceiro no GP Vendima e venceu o GP de Buenos Aires. Já o GP da cidade de Buenos Aires, que até 51 era disputado nas ruas e a partir de 52 no Autódromo Oscar Gálvez, venceu as 2 provas em 52 e as provas de 55, 56, 57 e 58. E ficou em segundo em 49 e terceiro em 51. Em 1948, venceu a dupla volta de Coronel Pringles, o GP de outono e o GP da cidade de Mercedes, e ficou em terceiro nas 100 milhas de Necochea. Em 49, venceu o prêmio Jean-Pierre Wimille, o prêmio Fraile Muerto, o GP de Mar del Plata, Roussillon, Monza, Albigua, Marseille e o Internacional de San Martín, e ficou em segundo no GP Eva Eduardo Perón, e o GP de Pau e San Remo venceu em 49 e 50. Os números que eu vou falar agora são números que não apareceram nem na Fórmula 1 oficial e extraoficial. Em 1950, venceu os GPs de Angoulême, na França, Paraná, na Argentina, e Presidente Alessandri, também na Argentina, e as 500 milhas de Raffaele. Ficou em terceiro no GP de Marseille e participou da Mille Miglia, ficando em terceiro também, o qual ficaria em segundo em 1955. Em 1952, venceu os GPs de Montevidéu e o GP do Uruguai, que eram distintos, e também venceu a Quinta da Boa Vista, e venceu os GPs de Interlagos em 52 e 57. Para 1953, venceu a Vies des Apples e a Supercorte Maggiore. Esta última ficaria em terceiro em 56. Ainda em 53, ficou em segundo na Taça Woodcott e terceiro na Targa Florio, a qual ficaria em segundo em 55. Em 1954, ficou em segundo no GP de Berlim e no Hack Tourist Trophy, que também ficaria em segundo no ano seguinte. Em 1955, venceu os GPs de Sveriges e o GP da Venezuela, o qual ficou em segundo no ano seguinte. Em 56, ficou em segundo nos 1000 km de Nürburgring e venceu o Endurance da Flórida, vencendo também em 57. Em 57, que venceu o GP da Boa Vista, o Circuito de Monsanto e o GP de Cuba, esse, o qual a tentativa de participar no ano seguinte ele seria sequestrado. E assim, encerramos a história do lendário pentacampeão da Fórmula 1. Agradeço a todos que assistiram a todos os 4 episódios. Se não assistiram, vou deixar o link dos episódios anteriores na descrição. Quero que saibam que esses conteúdos exigem pesquisas sobre resultados muito antigos e dá um trabalhão para organizar, pois todos estão desconexos e tem que ficar juntando e acertando a cronologia dos fatos para ficar legal de entender e compreender. E peço então o seu like e o seu comentário aqui no vídeo para eu saber se esse conteúdo vale a pena.
E se você gostou e gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhem com seus amigos entusiastas da Fórmula 1 para entregar esse conhecimento a mais pessoas. Um grande abraço a todos e tchau!